Não há doutrina no cristianismo tão importante quanto a doutrina de Cristo crucificado. Não há nenhuma que o diabo se esforce tanto para destruir. Não há nenhuma que seja tão necessário para a nossa própria paz compreender. Por Cristo crucificado, quero dizer a doutrina de que Cristo sofreu a morte na cruz para fazer expiação por nossos pecados, que por sua morte ele fez uma satisfação plena, perfeita e completa a Deus pelos ímpios, e que através dos méritos dessa morte, todos os que creem nele são perdoados de todos os seus pecados, por muitos e grandes que sejam, inteiramente e para sempre. Sobre esta doutrina abençoada, deixe-me dizer algumas palavras. A doutrina de Cristo crucificado é a grande peculiaridade da religião cristã. Outras religiões têm leis e preceitos morais, formas e cerimônias, recompensas e punições. Mas outras religiões não podem nos falar de um Salvador moribundo. Elas não podem nos mostrar a cruz. Esta é a coroa e a glória do Evangelho. Este é aquele conforto especial que pertence somente a ele. Miserável, de fato, é o ensinamento religioso que se autodenomina cristão e, no entanto, nada contém sobre a cruz. Um homem que ensina dessa maneira poderia muito bem explicar o sistema solar e, ainda assim, nada dizer aos seus ouvintes sobre o Sol. A doutrina de Cristo crucificado é a força de um ministro. Eu, por exemplo, não ficaria sem ela por nada no mundo. Eu me sentiria como um soldado sem armas, como um artista sem seu lápis, como um piloto sem sua bússola, como um trabalhador sem suas ferramentas. Que outros, se quiserem, preguem a lei e a moralidade, que outros apresentem os terrores do inferno e as alegrias do céu, que outros se detenham nos sacramentos e na igreja, dê-me a cruz de Cristo. Esta é a única alavanca que já virou o mundo de cabeça para baixo até agora e fez os homens abandonarem seus pecados. E se isso não funcionar, nada funcionará. Um homem pode começar a pregar com um conhecimento perfeito de latim, grego e hebraico, mas ele fará pouco ou nenhum bem entre seus ouvintes, a menos que saiba algo sobre a cruz. Nunca houve um ministro que tenha feito muito pela conversão de almas que não se demorasse muito em Cristo crucificado. Lutero, Rutherford, Whitefield, McCheyne foram todos pregadores eminentes da cruz. Esta é a pregação que o Espírito Santo se deleita em abençoar. Ele ama honrar aqueles que honram a cruz. A doutrina de Cristo crucificado é o segredo de todo sucesso missionário. Nada além disso jamais comoveu os corações dos pagãos. À medida que isso foi sendo exaltado, as missões prosperaram. Esta é a arma que conquistou vitórias sobre corações de todos os tipos, em todos os cantos do globo. Groenlandeses, africanos, hindus e chineses, todos sentiram seu poder. Assim como aquele enorme tubo de ferro que atravessa o Estreito de Menai é mais afetado e curvado por meia hora de sol do que por todo o peso morto que pode ser colocado nele, da mesma forma, os corações dos selvagens se derreteram diante da cruz, quando todos os outros argumentos pareciam não movê-los mais do que pedras. Irmãos, disse um índio norte-americano após sua conversão, eu fui um pagão, sei como os pagãos pensam. Certa vez, um pregador veio e começou a nos explicar que havia um Deus, mas nós lhe dissemos para retornar ao lugar de onde veio. Outro pregador veio e nos disse para não mentirmos, nem roubarmos, nem bebermos, mas não lhe demos ouvidos. Finalmente, um dia outro veio à minha cabana e disse, eu vim a vocês em nome do Senhor do céu e da terra. Ele envia para que saibam que ele os fará felizes e os livrará da miséria. Para esse fim, ele se tornou homem, deu a sua vida em resgate e derramou o seu sangue pelos pecadores. Eu não conseguia esquecer suas palavras. Contei-as aos outros índios e um despertar começou entre nós. Digo, portanto, preguem os sofrimentos e a morte de Cristo, nosso Salvador, se desejam que suas palavras alcancem o conhecimento dos pagãos. Nunca, de fato, o diabo triunfou tão completamente como quando persuadiu os missionários jesuítas na China a omitir a história da cruz. A doutrina de Cristo crucificado é o fundamento da prosperidade de uma igreja. Nenhuma igreja jamais será honrada se Cristo crucificado não for continuamente exaltado. Nada, absolutamente nada, pode compensar a falta da cruz. Sem ela, todas as coisas podem ser feitas decentemente e em ordem.
Sem ela, pode haver cerimônias esplêndidas, música bela, igrejas suntuosas, ministros eruditos, mesas de comunhão lotadas, enormes coletas para os pobres, mas sem a cruz, nenhum bem será feito. Corações sombrios não serão iluminados, corações orgulhosos não serão humilhados, corações enlutados não serão consolados, corações desanimados não serão animados. Sermões sobre a Igreja Católica e o Ministério Apostólico, sermões sobre o batismo e a ceia do Senhor, sermões sobre unidade e cisma, sermões sobre jejuns e comunhão, sermões sobre pais e santos. Tais sermões jamais compensarão a ausência de sermões sobre a cruz de Cristo. Podem divertir alguns, mas não alimentarão ninguém. Um suntuoso salão de banquetes e esplêndidos pratos de ouro sobre a mesa jamais compensarão a falta de comida de um homem faminto. Cristo crucificado é a grande ordenança de Deus para fazer o bem aos homens. Sempre que uma igreja retém Cristo crucificado ou coloca qualquer coisa naquele lugar de destaque que Cristo crucificado sempre deveria ter, a partir daquele momento a igreja deixa de ser útil. Sem Cristo crucificado em seus púlpitos, uma igreja é pouco melhor do que um estorvo, uma carcaça morta, um poço sem água, uma figueira estéril, um vigia adormecido, uma trombeta silenciosa, uma testemunha muda, um embaixador sem termos de paz, um mensageiro sem notícias, um farol sem fogo, uma pedra de tropeço para os crentes fracos, um conforto para os infiéis, um viveiro de formalismo, uma alegria para o diabo e uma ofensa a Deus. A doutrina de Cristo crucificado é o grande centro de união entre os verdadeiros cristãos. Nossas diferenças exteriores são muitas, sem dúvida. Um homem é episcopal, outro é presbiteriano. Um é independente, outro batista. Um é calvinista, outro arminiano. Um é luterano. Um é amigo das instituições, outro amigo do sistema voluntário. Um é amigo das liturgias, outro amigo da oração improvisada. Mas, afinal, o que ouviremos sobre a maioria dessas diferenças no céu? Nada, muito provavelmente, absolutamente nada. Uma pessoa real e sinceramente se gloria na cruz de Cristo? Essa é a grande questão. Se o faz, é meu irmão. Estamos viajando na mesma estrada, estamos viajando em direção a um lar onde Cristo é tudo, e tudo o que é exterior na religião será esquecido. Mas se ele não se gloria na cruz de Cristo, não posso me sentir confortável com ele. União apenas em pontos exteriores é união apenas para o tempo. União em torno da cruz é união para a eternidade. O erro em pontos exteriores é apenas uma doença superficial. O erro em relação à cruz é uma doença no coração. A união em relação a pontos exteriores é uma mera união artificial. A união em relação à cruz de Cristo só pode ser produzida pelo Espírito Santo. Não sei o que você pensa de tudo isso. Sinto como se metade do que desejo lhe dizer sobre Cristo crucificado tivesse ficado por dizer. Mas espero ter lhe dado algo em que pensar. Ouça-me agora por alguns instantes, enquanto digo algo para aplicar todo o assunto à sua consciência. Você está vivendo em algum tipo de pecado? Você está seguindo o curso deste mundo e negligenciando sua alma? Ouça, eu imploro a você o que eu digo a você neste dia. Contemple a cruz de Cristo. Veja ali como Jesus o amou. Veja ali o que Jesus sofreu para preparar para você um caminho de salvação. Sim, mulheres e homens descuidados, por você aquele sangue foi derramado. Por você aquelas mãos e pés foram perfurados com pregos. Por você aquele corpo pendurado em agonia na cruz. Vocês são aqueles a quem Jesus amou e por quem ele morreu. Certamente esse amor deveria comovê-lo. Certamente o pensamento da cruz deveria levá-lo ao arrependimento. Ó, que assim seja neste mesmo dia. Ó, que você venha imediatamente àquele Salvador que morreu por você e está disposto a salvar. Venha e clame a Ele com a oração da fé, e eu sei que Ele ouvirá. Venha e agarre-se à cruz, e eu sei que Ele não o lançará fora. Venha e creia naquele que morreu na cruz, e neste mesmo dia você terá a vida eterna. Você está indagando o caminho para o céu? Você está buscando a salvação, mas duvida se pode encontrá-la? Você deseja ter interesse em Cristo, mas duvida se Cristo o receberá?
A você também eu digo hoje: contemplem a cruz de Cristo. Aqui está o encorajamento, se você realmente o deseja. Aproxime-se do Senhor Jesus com ousadia, pois nada precisa impedi-lo. Seus braços estão abertos para te receber. Seu coração está cheio de amor por você. Ele abriu um caminho pelo qual você pode se aproximar dele com confiança. Pense na cruz, aproxime-se e não tema. Você é uma pessoa iletrada? Você deseja ir para o céu e, no entanto, está passando por dificuldades na Bíblia que você não consegue explicar? A você também eu digo hoje: contemplem a cruz de Cristo. Leia ali o amor do Pai e a compaixão do Filho. Certamente, eles estão escritos em grandes letras claras que ninguém pode confundir. Você é um crente angustiado? Uma crente angustiada? Seu coração está oprimido pela doença, provado por decepções, sobrecarregado de preocupações? A você também eu digo hoje: contemplem a cruz de Cristo. É a mão daquele que foi crucificado. É a mesma mão que, por amor à sua alma, foi pregada no madeiro maldito. Certamente, esse pensamento deveria te confortar e te animar. Certamente você deveria dizer a si mesmo: um Salvador crucificado jamais imporá sobre mim nada que não seja bom para mim. Há uma necessidade. Deve ficar tudo bem. Você é uma pessoa que enfrenta uma enfermidade? Já foi para aquele leito de onde algo dentro de você lhe diz que nunca sairá vivo? Está se aproximando daquela hora solene em que alma e corpo devem se separar por um tempo e você deve se lançar em um mundo desconhecido? Olhe firmemente para a cruz de Cristo e você será mantido em paz. Fixe os olhos da sua mente firmemente em Jesus crucificado e Ele o livrará de todos os seus medos. Embora você ande por lugares escuros, Ele estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Sente-se sob a sombra da cruz até o fim, e seus frutos serão doces ao seu paladar. Só há uma coisa necessária em um leito de morte: sentir os braços em volta da cruz. Se você nunca ouviu falar de Cristo crucificado antes deste dia, não posso lhe desejar nada melhor do que conhecê-lo pela fé e descansar nele para a salvação. Se você o conhece, que o conheça melhor a cada ano que viver, até vê-lo face a face.